Zuma acredita que tem o jogo nas mãos, mas não imagina que a coragem virá de onde menos espera. Dispostas a salvar o amigo Samir, as crianças escondem a certidão que pode mudar tudo e acabam pagando caro pela lealdade, enfrentando castigos severos da megera. Quando tudo parece perdido, Candinho descobre a verdade e decide colocar em prática um plano perigoso, capaz de ajudar as crianças e retomar a guarda do filho. Será que o caipira vai conseguir enganar a vilã? Ou Zuma ainda dará o golpe final? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com as crianças, Zuma e a adoção de Samir. Zuma percebe quase no mesmo instante que algo está errado. A gaveta onde guarda a certidão de adoção de Samir está aberta demais, desalinhada, fora do padrão obsessivamente organizado que ela mesma impôs à Casa dos Anjos. O sorriso satisfeito que costuma carregar se desfaz lentamente, dando lugar a um olhar frio, calculista e perigosamente silencioso. Ela passa os dedos pela madeira, fecha a gaveta com força e respira fundo, tentando conter a fúria que começa a ferver por dentro. Sem perder tempo, Zuma atravessa o corredor como um furacão e invade o quarto coletivo. As crianças se assustam com o barulho da porta sendo aberta de uma vez só. Algumas largam os brinquedos, outras se encolhem nos cantos das camas. O clima muda em segundos. Com passos firmes e o queixo erguido, Zuma se posiciona no centro do quarto, observando cada rosto com atenção, como se estivesse escolhendo sua próxima vítima. Muito bem, começa ela. Num tom perigosamente calmo, eu vou perguntar uma única vez. Onde está o meu documento? O silêncio que se instala é pesado. Ninguém responde. Algumas crianças desviam o olhar, outras se entreolham discretamente, trocando sinais mudos de cumplicidade e medo. Zuma percebe tudo. Nada passa despercebido. Ela cruza os braços, dá um meio sorriso dissimulado e solta uma risada curta, carregada de deboche. Olha só que bonitinho! Ironiza, resolveram brincar de união agora? Zuma caminha lentamente entre as camas, passando por trás de cada criança, inclinando-se para observar suas reações de perto. Algumas tremem, outras tentam parecer fortes, mesmo com os olhos marejados. Eu sei que uma de vocês achou que podia ser esperta, muito esperta, diz, com desprezo, mas vou facilitar. Ela se vira bruscamente, apoiando as mãos na mesa do quarto. Quem me disser onde está o documento vai ser o único pestinha que vai comer direito nessa casa. Os outros, pausa dramática, vão viver só de bolacha de sal e água, dia após dia. Um murmúrio contido percorre o quarto. As crianças se entreolham, assustadas. Algumas engolem em seco. Uma das menores quase chora, mas é contida por outra, que aperta sua mão com força, num gesto silencioso de coragem. Zuma percebe a tensão e se aproveita dela. E então, provoca vale a pena passar fome por causa de um papelzinho? O silêncio continua. Nenhuma voz se levanta. A vilã suspira teatralmente, como se estivesse decepcionada, mas seus olhos brilham de raiva. De repente, ela fixa o olhar em Simba, um olhar direto, cruel, sem disfarces. Ela se aproxima devagar, cada passo ecoando como uma ameaça. Para diante do menino, abaixa-se um pouco para ficar à altura dele e força um sorriso falso. Nem você, Simba? Pergunta, com um tom quase carinhoso. Você que não consegue passar um dia sequer sem comer? Simba engole em seco. Seu corpo fica rígido. Ele desvia o olhar, tentando manter a coragem, mas o medo é evidente. Mesmo assim, permanece em silêncio. Zuma se levanta de repente, perdendo a paciência. Ah, entendi, diz, batendo palmas lentamente. Então temos um herói. Ela aponta para o menino, com desprezo. Perfeito. Temos o primeiro pestinha que vai sofrer as consequências dessa brincadeirinha. Antes que qualquer um possa reagir, Zuma segura Simba com força pelo braço e o puxa da cama. O menino se desespera e começa a gritar. Me solta! Socorro! As outras crianças entram em pânico. Algumas choram,
Outras gritam pedindo para ela parar. Uma delas se coloca na frente de Zuma, tentando impedir a saída. Por favor, Dona Zuma, solta ele. A vilã para por um segundo e lança um olhar tão furioso que paralisa todos ao redor. Quando era para falar, ninguém abriu a boca. Dispara, em tom cortante. Agora, quem abrir a boca vai se juntar ao Simba. A não ser, claro, completa, inclinando a cabeça que resolva falar sobre o documento. O medo se espalha ainda mais rápido. As crianças recuam instintivamente, dando um passo para trás, formando um corredor involuntário. Ninguém ousa enfrentá-la. O terror vence a coragem por alguns segundos. Simba, mesmo sendo arrastado, tenta manter a dignidade. Com um sorriso debochado, claramente provocando a vilã e tentando encorajar os amigos, ele solta. Ah, meus heróis! Zuma aperta ainda mais o braço do menino, furiosa com a afronta, e o arrasta para fora do quarto. A porta se fecha com força, deixando para trás um silêncio carregado de culpa, medo e revolta. As crianças se entreolham, conscientes de que aquela foi apenas a primeira jogada de Zuma e que o pior ainda está por vir. Sem dar espaço para qualquer reação, Zuma arrasta Simba pelos corredores da Casa dos Anjos. O menino tropeça, tenta se soltar, mas a força da vilã é surpreendente. O som dos passos ecoa pelo chão frio, misturado às tentativas inúteis de resistência. Zuma não diz uma palavra durante o trajeto. O silêncio, ali, é ainda mais ameaçador do que os gritos. Ela empurra a porta do porão com força. O rangido metálico soa como um aviso. O lugar é escuro, úmido, abafado. Um ambiente feito sob medida para intimidar. Zuma joga Simba para dentro e fecha a porta atrás de si, mantendo a chave firme na mão. Ela se vira lentamente, observando o menino como um predador que finalmente encurralou sua presa. Chegamos ao fim da linha, diz, em tom baixo e controlado. Essa é a sua última chance. Onde está o meu documento? Simba respira fundo. Apesar do medo evidente, ele ergue o queixo. Os olhos brilham não só de pavor, mas também de indignação. Ele percebe que se fraquejar agora, tudo estará perdido. Eu não sei de documento nenhum, responde, com firmeza. E o que você está fazendo é errado, muito errado. Zuma solta uma risada curta, carregada de sarcasmo. Ela cruza os braços, claramente irritada por não ver o menino implorar como esperava. Errado? Ironiza. Errado é criança se meter no que não entende. Errado é tentar bancar herói. Ela dá alguns passos à frente, invadindo o espaço de Simba. Você acha mesmo que alguém vai vir te salvar? Provoca aqui embaixo. Ninguém escuta nada. Simba engole em seco, mas não abaixa a cabeça. Ele sabe que Zuma quer vê-lo quebrar e isso o fortalece ainda mais. Pode trancar, pode gritar. Rebate, mas isso não vai te dar o direito de separar o Samir do pai dele. A expressão de Zuma muda. O controle começa a escapar. O sorriso falso desaparece, substituído por puro ódio. Você não sabe de nada, explode. Não sabe o que eu tive que fazer para chegar até aqui. Num movimento brusco, ela se afasta, gira a chave na fechadura e abre a porta apenas o suficiente para sair. Espero que esse tempinho sozinho faça você pensar com mais clareza. Berra antes de bater a porta com violência. O estrondo ecoa pelo porão. O som da chave girando do lado de fora sela o castigo. Logo depois, os passos de Zuma vão se afastando lentamente, até desaparecerem por completo. O silêncio toma conta do ambiente. Simba fica parado por alguns segundos, tentando controlar a respiração. O coração bate acelerado. Ele passa a mão pelo braço dolorido, fecha os olhos e respira fundo. O medo ainda está ali, mas algo mais forte começa a surgir, a decisão. Quando percebe que realmente está sozinho, Simba começa a observar o porão com mais atenção. O olhar percorre as paredes úmidas, os móveis antigos, as caixas empilhadas de qualquer jeito. Então, algo chama sua atenção. Uma estante velha, coberta de poeira, claramente mexida recentemente. Ele se aproxima com cautela,
como se temesse que Zuma pudesse surgir a qualquer instante. Com as mãos trêmulas, passa os dedos pelos livros empoeirados. Um deles parece fora do lugar. Simba puxa o volume com cuidado e percebe um espaço atrás. O menino sente o coração acelerar ainda mais. Ele estica o braço e alcança uma pequena caixa escondida. Ao abri-la, seus olhos se arregalam. Ali está o documento, a certidão de adoção de Samir. Por alguns segundos, Simba apenas encara o papel, tentando assimilar o peso daquilo. Ele respira fundo, senta-se no chão e passa a mão pelo rosto, nervoso. Depois de tudo que o Samir já me contou, murmura. Com a voz embargada, eu devia devolver isso para ela. Ele olha novamente para o documento. A imagem de Samir vem à mente. O medo, a solidão, a esperança silenciosa de encontrar o pai. Simba fecha os olhos, decidido. Mas eu aprendi o que é amizade. Continua. E dessa vez eu vou te proteger, Samir. Custe o que custar. Ele guarda o documento de volta na caixa, empurra os livros para o lugar e se recosta na parede, tentando parecer fraco e vencido exatamente como Zuma espera encontrá-lo. Mas por dentro, Simba já fez sua escolha. Enquanto isso, no andar de cima, Zuma caminha de um lado para o outro, inquieta, sentindo que algo não saiu como planejado. Um pressentimento estranho a incomoda, sem imaginar que naquele porão escuro o jogo começou a virar. E o segredo que ela tanto procura está mais perto e mais protegido do que nunca. No cômodo ao lado do porão, Zuma anda de um lado para o outro, inquieta. O barulho da porta sendo trancada ainda ecoa em sua cabeça, mas ela tenta disfarçar o nervosismo ajeitando os próprios cabelos diante do espelho. Seu olhar é duro, calculista, como se estivesse repetindo mentalmente cada passo do plano que construiu com tanto cuidado. Zenaide observa tudo em silêncio por alguns segundos. Ela respira fundo antes de falar, claramente dividida entre o medo da patroinha e o incômodo crescente que aperta seu peito. A patroinha está passando dos limites? Diz, com cautela, onde já se viu trancar o Simba daquele jeito? Ele é só uma criança. Zuma para de andar lentamente. Não se vira de imediato. O silêncio que se forma é denso, ameaçador. Quando finalmente se volta para Zenaide, o olhar é cortante. Eu não pedi a sua opinião. Rebate. Fria. E você devia tomar cuidado com esse tom. Zenaide engole em seco, mas insiste. A voz sai mais firme do que ela mesma esperava. Eu sei que a senhora não gosta de ouvir isso, mas está exagerando. Uma coisa é impor disciplina, outra é crueldade. Zuma solta uma risada curta, carregada de sarcasmo. Aproxima-se de Zenaide devagar, como quem mede forças. Crueldade? Ironiza. Você fala como se eu estivesse fazendo isso por prazer. Ela se inclina levemente, encarando a funcionária nos olhos. Só eu sei o que isso significa para mim. Só eu sei o que eu perdi e o que eu preciso recuperar. Zenaide sente um arrepio. Ela reconhece aquele tom. É o mesmo que Zuma usa quando está prestes a cruzar qualquer limite. Eu sei muito bem o que isso significa, responde, com coragem. É vingança contra o Candinho. E vingança nunca levou ninguém a lugar nenhum. Zuma se afasta um passo, como se tivesse sido atingida. Por um instante, o rosto dela endurece ainda mais. O lugar do Samir é com o pai dele. Continua Zenaide, firme. E isso todo mundo sabe. Zuma cruza os braços, recuperando o controle. O sorriso que surge em seus lábios é frio, calculado, quase debochado. Não é isso que a certidão de adoção diz. Afirma, com falsa tranquilidade: para a lei, eu sou a nova tutora do Samir. Zenaide balança a cabeça, indignada. Mas isso só foi possível porque você mentiu. A acusa mentiu. Para a juíza, disse que o Samir não tinha pai. O sorriso de Zuma se alarga. Ela parece se divertir com a acusação. E daí? Rebate, sem o menor pudor. Para a justiça, ele realmente não tem.
Candinho nunca vai conseguir provar que é o pai dele. Ela se aproxima mais uma vez, baixando a voz, quase num sussurro ameaçador. E você? Pergunta. Encarando Zenaide de cima a baixo, é melhor decidir logo de que lado quer ficar. Zenaide sente o coração acelerar. As mãos começam a suar. Zuma continua, com um tom venenoso. Porque ficar contra mim nunca termina bem. Faça isso pelo seu próprio bem. O silêncio volta a dominar o ambiente. Zenaide tenta responder, mas nenhuma palavra sai. Zuma observa por mais alguns segundos, satisfeita por perceber o efeito de suas palavras, e então se vira, caminhando para fora do cômodo. Pense com carinho. Dispara. Antes de sair, lealdade é uma escolha. A porta se fecha. Sozinha, Zenaide leva a mão ao peito, sentindo o coração disparado. Ela respira fundo, como se estivesse tentando afastar a sensação de sufocamento que toma conta do seu corpo. O olhar dela se perde no vazio. "O que eu estou fazendo?" murmura para si mesma. Ela se lembra de Simba sendo arrastado, do medo nos olhos das crianças, do rosto inocente de Samir. Tudo aquilo começa a pesar de uma forma insuportável. Zenaide caminha lentamente até a porta que leva ao corredor do porão. Para por um instante hesitante. O medo de Zuma ainda é grande, mas algo dentro dela começa a mudar. Ela fecha os olhos por um segundo, como se estivesse tomando uma decisão daquelas que mudam tudo. "Isso já foi longe demais", sussurra. Sem imaginar, Zenaide dá o primeiro passo rumo à maior reviravolta daquela história. Uma escolha que colocará sua vida, sua liberdade e sua consciência em jogo. Enquanto isso, do outro lado da casa, Zuma sente um leve aperto no peito, um pressentimento incômodo. Ela para no meio do corredor, desconfiada como se tivesse sido traída, mesmo sem provas. O jogo virou, e a lealdade que Zuma sempre acreditou controlar começa finalmente a ruir. Enquanto o clima de terror se espalha pela Casa dos Anjos, longe dali, Candinho tenta seguir a rotina, mas algo dentro dele se desorganiza. Ele está ao lado de Dita, mexendo distraído em alguns objetos, quando de repente leva a mão ao peito e paralisa. O rosto perde a cor, a respiração fica curta e irregular. Dita percebe na hora. Ela se aproxima, alarmada. "Ara, o que foi isso agora?" pergunta, segurando o braço dele. "Você ficou branco que nem papel." Candinho tenta disfarçar, mas não consegue. Ele passa a mão pela testa suada, respira fundo, como se estivesse lutando contra algo invisível. "Eu não sei explicar", responde, nervoso. "Foi uma sensação ruim demais. Meu coração disparou do nada." Dita franze a testa, ainda mais preocupada. "Isso tá com cara de susto grande. Quer que eu chame um doutor?" Candinho balança a cabeça, inquieto. "Não carece não. Não é coisa de saúde, não", diz, com convicção estranha. "É outra coisa. Eu sinto que tem alguém correndo perigo." Dita arregala os olhos. "Perigo? Reage! Mas quem, Candinho?" Ele aperta os punhos, frustrado por não saber explicar. "É isso que me aperta o peito", responde eu. "Não sei quem é. Só sei que tem coisa errada acontecendo." O silêncio pesa entre os dois, como um aviso que nenhum deles consegue decifrar. Mais tarde, no porão da Casa dos Anjos, Simba escuta o barulho da chave girando na fechadura. O som ecoa pelo espaço abafado. O menino se encolhe imediatamente, o corpo inteiro tenso, o coração quase saltando pela boca. Ele se prepara para o pior. A porta se abre devagar. Quando vê quem é, Simba solta o ar que nem percebeu que estava prendendo. "Pelo menos é você", diz, desconfiado. "Mas já adianto, avisa a Zuma que eu não vou contar onde está o documento." Zenaide entra com cuidado, fecha a porta atrás de si e se aproxima devagar. O rosto dela está diferente. Não há arrogância, nem dureza, só nervosismo e decisão. "Calma", diz, em tom baixo. "Eu não tô aqui amando da Zuma." Simba franze o senho, desconfiado. "Então veio fazer o quê?" Zenaide respira fundo,
como quem cria coragem. Eu vim porque eu quero me aliar a vocês. Simba arregala os olhos, dá um passo para trás imediatamente. O quê? Reage. Tá achando que eu sou bobo? Isso é armadilha? Não é. Insiste Zenaide, trêmula. Eu já falei com as outras crianças. Elas me contaram que o documento estava escondido aqui. Simba se arma ainda mais. Não chega perto. Dispara. Você está tentando me manipular. Eu não vou te entregar nada. Zenaide levanta as mãos, quase implorando. Por favor, acredita em mim. Diz, com os olhos marejados. Olha, ela tira do bolso uma pequena caixa de fósforos. Eu quero acabar com isso. Queimar o documento. Simba hesita. O silêncio pesa. Ele observa cada gesto, cada respiração. E se você me trair? Pergunta, desconfiado. Zenaide não desvia o olhar. Então você vai ter confiado em alguém pela primeira vez. Ele suspira fundo. Você sabe que eu mesmo podia destruir isso, né? Mas não pode ser você. Responde Zenaide. Se a patroinha descobrir, quem vai pagar o preço sou eu. Convencido, Simba vai até a estante, pega a caixa e entrega a ela. Zenaide abre rapidamente, tira o documento, acende um fósforo com as mãos trêmulas. O fogo começa a se formar. Agora acaba, sussurra. Mas, antes que o papel encoste na chama, uma voz explode atrás deles. Zenaide, o que você pensa que está fazendo? O susto é tão grande que Zenaide derruba o fósforo. Ele se apaga no chão. Simba sente as pernas falharem e cai sentado, tentando se afastar. Zuma surge furiosa, os olhos em chamas. Ela arranca o documento das mãos da funcionária. Então quer dizer que você resolveu se juntar aos pestinhas? Cospe. Vai ter castigo igual ao deles. Sem ouvir resposta, Zuma tranca a porta do porão por fora e sai levando o documento. Zenaide desaba em prantos. Me desculpa, eu tentei. Simba engole em seco. Agora só um milagre pode salvar o Samir. Como um furacão, Zuma invade o quarto das crianças. Eu sabia! Grita. Se acham espertos demais, né? Até convenceram a Zenaide. Ela aponta o dedo, cruel. Mas acabou. Todos trancados. Só biscoito e água. Amanhã eu vou buscar o Samir, o meu filho. A porta se fecha com força. A chave gira. O desespero toma conta do quarto. A gente tem que fazer alguma coisa, reage Aladim. Precisamos avisar o Candinho, diz Jasmim. Felícia pensa rápido. Lençóis. Pela janela. Agora. No porão, Zenaide escuta passos no pátio. Tem alguém chegando? Simba sorri, mesmo cansado. Ainda não é o fim, mas o que nenhum deles sabe é que Zuma ainda guarda uma carta na manga, e ela pretende usar. Enquanto a noite cai silenciosa sobre o sítio, Candinho permanece sozinho no estábulo de Policarpo, passando a mão no lombo do burro sem realmente enxergá-lo. O olhar perdido denuncia que a cabeça está longe dali. A sensação estranha que sentiu mais cedo não sai de seu peito, como se algo estivesse prestes a se quebrar. Dita surge à porta, observando o caipira por alguns segundos antes de se aproximar, cautelosa, sentindo que ele não está bem. Com a voz mansa, tentando aliviar o clima pesado, ela comenta que as crianças já foram dormir e sugere que ele tome um banho para descansar. Candinho suspira fundo, passa a mão pelo chapéu e responde, inquieto, que não consegue relaxar, ainda mais depois daquela sensação ruim que tomou conta do seu coração sem aviso. As crianças já foram deitar. Você não quer tomar um banho e tentar relaxar um pouco? Eu não consigo não, Dita. Depois daquela sensação estranha, meu coração não se aquieta de jeito nenhum. Dita tenta minimizar, diz que agora não há nada que possam fazer e que se preocupar daquele jeito só vai deixá-lo pior, mas percebe que suas palavras não surtam efeito. Agora a gente não pode fazer nada. Ficar se preocupando assim só vai lhe fazer mal. Antes que ela continue, passos apressados ecoam pelo terreiro.
Candinho se vira num susto e arregala os olhos ao ver Felícia e Aladim surgindo ofegantes, sujos de terra e claramente assustados. O caipira estranha a presença deles ali naquele horário e pergunta, já sentindo um aperto no peito: "Mas o que é isso, crianças? O que vocês estão fazendo aqui a essa hora da noite?" Trêmulo. Aladim mal consegue falar direito. Entre uma respiração e outra, solta a bomba que muda tudo. "A gente precisava falar com o senhor. É coisa muito grave." Azuma conseguiu adotar o Samir. A frase cai como um raio. Candinho empalidece, sente as pernas fraquejarem e demora alguns segundos para reagir. Quando fala, a voz sai embargada, tomada de incredulidade. "Como é que é? Isso não faz sentido. O Samir é filho meu." Dita se aproxima ainda mais, completamente chocada, e exige uma explicação. "Explica isso direito, pelo amor de Deus." Felícia assume a frente, aflita, e conta tudo o que sabe, revelando o documento escondido, a mentira contada à juíza e o castigo imposto às crianças. O Aladim achou um papel que Azuma escondia. Era uma certidão de adoção. Ela disse para a juíza que o Samir não tinha pai. A gente tentou esconder o documento, mas ela descobriu. Agora tá todo mundo trancado, sem comer. Candinho engole em seco. O rosto se fecha em dor e raiva contida. Ele aperta os punhos e murmura, confirmando o medo que já o atormentava. Eu sabia que essa sensação, era coisa boa. Azuma tá aprontando coisa grande. O clima fica pesado. A urgência se impõe. Mais tarde, Araújo chega à mansão, sério, sentindo que o caso é grave. Candinho agradece a presença dele, ainda abalado. "Obrigado por vir tão tarde, doutor. Mas o negócio aqui é urgente demais." "Não tem problema. Me conta direitinho o que está acontecendo." Aladim e Felícia repetem tudo com mais detalhes. Araújo fica em choque, passando a mão pelo rosto pensativo. Azuma está jogando com tudo que tem. Se aproveitou de uma brecha da lei. Sem uma prova da paternidade, essa adoção pode se sustentar. Dita, nervosa, entra na conversa. Mas a única prova que a gente tinha sumiu. Candinho rebate na hora, com firmeza e um brilho duro no olhar. "Não sumiu não. Foi Azuma que pegou. Disso eu não tenho dúvida." Araújo pensa por alguns segundos e então pergunta: "Vocês sabem quem é a juíza responsável pelo caso?" "A juíza se chama Flora", responde Aladim. O advogado suspira, avaliando o cenário. "Ela é flexível, mas muito emocional. Eu posso entrar com um recurso, mas isso pode demorar." Candinho interrompe, decidido. "Não temos esse tempo, doutor. Enquanto você falava, eu tive uma ideia." Ao ouvir o plano, Araújo se afasta um pouco, balança a cabeça, apreensivo. "Isso é arriscado demais. Azuma é imprevisível. Pode acabar sendo pior." Candinho sustenta o olhar e responde com convicção: "Só tem uma chance disso dar certo, e eu vou arriscar." Ele então encara Dita, com culpa misturada à determinação. "E eu já peço desculpa desde agora." Confusa, ela pergunta: "Mas desculpa pelo quê?" Candinho responde apenas: "Amanhã você vai descobrir." Dita sente um arrepio percorrer o corpo. O silêncio que se instala é pesado, carregado de presságios. Candinho acredita estar fazendo a coisa certa, mas não imagina que esse plano pode colocá-los diante do maior perigo de todos. E enquanto todos pensam conhecer o próximo passo dessa guerra, o destino prepara uma jogada ainda mais cruel. No dia seguinte, a mansão amanhece estranhamente silenciosa. O clima pesado da noite anterior ainda paira no ar. Candinho está sozinho na sala, andando de um lado para o outro, visivelmente inquieto. Ele para diante da janela, respira fundo e tenta manter a calma. Cada detalhe do plano passa pela sua cabeça como um alerta constante de perigo. Do lado de fora, o som de passos ecoa. A porta se abre. Izuma surge, elegante, segura de si, com aquele sorriso debochado que costuma usar quando acredita estar no controle da situação. Ela observa o ambiente vazio, arqueia a sobrancelha,
e deixa escapar um comentário irônico, claramente provocando. Nossa, que coisa mais esquisita. Difícil encontrar essa mansão assim, vazia. Acho que cheguei na hora errada. Candinho se vira devagar. Encara a vilã de cima a baixo e responde num tom firme, surpreendentemente calmo, mas carregado de intenção. Não veio não. Veio na hora certa. Porque eu tava mesmo querendo falar com você. Zuma franze levemente o senho, sente um leve desconforto, mas disfarça com sarcasmo. É mesmo? E desde quando você anda querendo conversar comigo desse jeito? Candinho dá alguns passos em direção a ela, mantendo o olhar fixo, sem piscar. Desde que eu descobri tudo. O sorriso de Zuma vacila por um segundo. Ela engole em seco, mas rapidamente recompõe a postura. Tudo o quê? Do que você está falando, Candinho? Eu sei que você adotou o Samir. A frase corta o ar. Zuma sente um arrepio percorrer o corpo. O coração dispara, mas ela força um sorriso calculado, fingindo tranquilidade. Então é isso? Eu vim aqui justamente para conversar. A gente pode chegar numa solução civilizada, como dois adultos. Candinho inclina a cabeça, como quem analisa cada gesto da vilã, e solta uma pergunta inesperada, com um tom quase admirado. Você conseguiu, Zurma. Ela estranha a mudança de postura. Consegui o quê? Candinho se aproxima mais um pouco. Abaixa a voz, deixando o clima mais íntimo e confuso. Chamar minha atenção. Agora eu consigo enxergar quem você é de verdade. Uma mulher destemida, esperta, inteligente e bonita também. Zuma sente o rosto esquentar. As bochechas coram, apesar do esforço para manter o controle. Ela cruza os braços, desconfiada, mas visivelmente mexida. Ah, para com isso. Você tá dizendo essas coisas só para me desestabilizar, não tá? Candinho sorri de canto, se aproxima ainda mais, quase invadindo o espaço dela. E se eu tiver? Será que isso faria você acreditar em mim? Antes que Zuma consiga responder, Candinho segura delicadamente seu braço e a puxa para perto. O beijo acontece de forma intensa e inesperada. Zuma arregala os olhos no primeiro segundo. Surpresa, mas logo se entrega. Quando ele se afasta, ela leva a mão aos lábios, completamente desnorteada, tentando recuperar o fôlego. Nossa, minha nossa! Você nunca me beijou assim. Candinho a observa com atenção, percebendo que o plano começa a funcionar. Eu fiz isso para provar que eu tô interessado por demais em você. E mais, isso me fez pensar se eu não devia casar com você pra gente criar o Samir junto. Os olhos de Zuma brilham. Pela primeira vez, ela parece verdadeiramente vulnerável. A vilã respira fundo, quase sem acreditar no que ouve. Eu tô sonhando, né? Você tá mesmo me dizendo isso? Tô sim. Zuma sorri, encantada, completamente envolvida pela ideia. Ela passa a mão pelo peito dele, ainda desconfiada, mas seduzida. Quem diria? O caipira mais teimoso que eu conheço falando em casamento comigo. Candinho segura a mão dela, firme, sustentando o olhar. Às vezes a gente só demora para enxergar o que está bem na frente dos olhos. Zuma sorri satisfeita, sem perceber que por trás daquele olhar doce, Candinho trava a maior batalha da sua vida. Ele sabe que está brincando com fogo, mas segue firme, decidido a ir até o fim. O que ele não imagina é que Zuma, mesmo embriagada pela possibilidade de vencer Candinho pelo coração, ainda guarda segredos e maldades prontas para serem usadas. E enquanto ambos acreditam estar conduzindo o jogo, o destino prepara um golpe que pode destruir tudo. E o plano do caipira, que parecia perfeito, pode se transformar na sua maior armadilha. O clima na sala muda completamente após o beijo. Zuma circula Candinho como uma predadora satisfeita, certa de que finalmente conseguiu dobrar o caipira. Ela ajeita o cabelo, passa a mão pelo braço dele e solta pequenos risos enquanto Candinho finge corresponder, ainda que cada toque seja um esforço para não se afastar. O caipira se mantém firme, respirando fundo, sustentando o disfarce, mesmo sentindo o estômago revirar. Zuma comenta
em tom provocativo, que sempre soube que ele acabaria cedendo. Candinho responde com frases curtas, calculadas, deixando que ela conduza a situação. Ele permite os carinhos, abaixa a cabeça em alguns momentos como se estivesse encantado, mas seus olhos atentos observam cada reação da vilã. Não vou negar. Você mexe comigo, diz ele, fingindo timidez. Zuma sorri, inflando o ego. Eu sabia. Só demorei um pouco para você perceber. O silêncio entre os dois dura alguns segundos, até Candinho decidir puxar o assunto que realmente importa. Ele fala num tom casual, quase inocente, como quem comenta algo sem importância. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu fico curioso demais para saber como foi que você conseguiu aquilo tudo. Zuma ergue o rosto, desconfiada por um instante. O olhar dela se estreita, analisando se há alguma armadilha ali. Candinho sustenta o sorriso, passa a mão pelo chapéu e reforça o tom manso. Não é julgamento, não. É curiosidade mesmo. Eu quero entender. Tomada pela emoção do momento, ainda embriagada pela falsa conquista, Zuma relaxa. Ela solta uma risada satisfeita, como quem se orgulha do próprio feito. Ah, foi mais fácil do que você imagina. Eu disse para a juíza Flora que o menino não tinha família nenhuma. Falei que eu era a coisa mais próxima de mãe que ele já teve na vida. Candinho sente o sangue gelar, mas mantém a postura. Ele força um sorriso discreto, engolindo a raiva que sobe pela garganta. E ela acreditou? Pergunta, fingindo surpresa. Acreditou em cada palavra, responde Zuma, debochada. Nunca vi uma juíza tão ingênua. Foi quase comovente. Ela cai na gargalhada, satisfeita. Candinho acompanha com um riso contido, travado, lutando para não demonstrar ódio. Zuma continua, agora ainda mais solta. Depois disso foi só seguir aquele detetive idiota, o Pardal. Ele achava que estava sendo esperto. E eu lá atrás, bem quietinha. Peguei a certidão de batismo do Samir sem esforço nenhum. Candinho aperta os punhos, escondendo as mãos atrás do corpo. A única prova que você tinha, ela continua. Cruel, mas no fim das contas nem faz mais diferença. Quando você casar comigo, vai acabar sendo pai dele do mesmo jeito. Ela se aproxima novamente, segura o rosto de Candinho, certa da vitória. Mas, de repente, algo muda. O sorriso de Zuma desaparece aos poucos. Ela franze a testa ao ouvir uma voz feminina ecoando pela sala. Eu disse para a juíza Flora que o menino não tinha família nenhuma. Zuma se afasta num sobressalto, olha em volta, sem entender. O que foi isso? Pergunta, tensa. A voz continua, repetindo exatamente as palavras que ela acabara de dizer. Nunca vi uma juíza tão ingênua. O rosto de Zuma empalidece. O coração dispara. Ela gira o corpo tentando localizar a origem do som. Candinho. Você ouviu isso? Tem alguém aqui? A gravação segue, agora revelando toda a confissão. Zuma entra em desespero. O que é isso, Candinho? O que está acontecendo? Candinho deixa cair o sorriso. Pela primeira vez, o olhar dele endurece. Ele se afasta um passo, rompendo o clima falso que construiu até ali. Você achou mesmo que eu ia gostar de saber que você tirou meu fio de mim? Zuma começa a entender. Os olhos se arregalam, a respiração fica curta. Isso é algum tipo de brincadeira? Desliga isso agora, Candinho responde, com a voz firme, carregada de dor e fúria contida. Meu ódio por você só aumentou. Cada palavra que você falou agora só confirmou o tipo de gente que você é. Zuma tenta se aproximar, desesperada. Candinho, escuta, a gente pode conversar. Ele recua. A conversa acabou. Agora a verdade vai aparecer. Zuma leva a mão à boca, sentindo o chão sumir sob seus pés. Pela primeira vez, a vilã percebe que caiu na própria armadilha, mas o que Candinho ainda não sabe é que Zuma jamais aceita perder sem lutar. E enquanto a gravação ecoa como uma sentença, o destino prepara o próximo golpe. A guerra pelo Samir acaba de entrar em seu capítulo mais perigoso. Ainda atordoada pela própria confissão, ecoando pela sala, Zuma tenta se recompor.
O olhar dela vai de Candinho ao gravador, como se buscasse uma brecha, uma saída, qualquer coisa que pudesse virar o jogo mais uma vez. O desespero se mistura com raiva e orgulho ferido. Tentando recuperar o controle, ela muda o tom, cruza os braços e lança um ataque baixo, carregado de veneno. Mas você me beijou, e beijou porque quis. Quando a Dita souber disso, ela vai acabar com você. Quero ver explicar isso. Zuma solta um sorriso torto, acreditando que finalmente encontrou um ponto fraco. Candinho permanece em silêncio, sério, sem se abalar. Antes que ele responda, uma voz feminina ecoa firme pela sala, interrompendo o plano desesperado da vilã. Não vou terminar coisa alguma. Zuma se vira num sobressalto. Dita surge à porta, com um olhar duro, sem sombra de dúvida ou fragilidade. Ela avança alguns passos, segura um celular na mão e encara a rival de frente. Quem você acha que gravou toda a sua confissão? Zuma empalidece. A respiração falha. O chão parece desaparecer sob seus pés. E não pense que eu tô sozinha. Como se fosse um golpe final. Samir entra correndo e se coloca ao lado de Candinho. Logo atrás surgem Asdrubal, Sabiá, Jasmim e Aladim. As crianças observam Zuma com um misto de medo e coragem. O silêncio que se instala é pesado, esmagador. Zuma dá um passo para trás, completamente cercada. Vocês estavam ouvindo tudo? Balbucia, sentindo o pânico crescer. Ela encara Candinho, os olhos marejados, tentando inverter a narrativa uma última vez. Então é isso? Você me traiu? Fingiu que gostava de mim só para me enganar? Candinho sustenta o olhar, firme. Eu fiz o que precisei fazer para proteger meu fio. Zuma respira fundo, tenta se recompor e solta uma gargalhada nervosa, cheia de desprezo. Isso não vai ficar assim. A juíza nunca vai acreditar em vocês. Nunca. Eu chorei, eu convenci, eu ganhei essa causa. Antes que ela continue, passos ecoam pelo corredor. A porta se abre lentamente. A expressão de Zuma muda no mesmo instante. O rosto perde a cor. A juíza Flora entra na sala, séria, visivelmente abalada, mas com os olhos cheios de indignação. Você está muito enganada. Zuma sente as pernas tremerem. Excelência, isso não é o que parece. Flora avança mais alguns passos, encarando a vilã com decepção e revolta. Eu escutei tudo, cada palavra. E a única coisa em que eu não acredito agora é que você conseguiu me enganar desse jeito. A juíza respira fundo, a voz embarga, mas não perde a firmeza. Você chorou na minha frente. Disse que aquele menino não tinha pai, que estava sozinho no mundo. Olhou nos meus olhos e mentiu. Como você pode ser tão baixa? Zuma começa a tremer dos pés à cabeça. O desespero toma conta. Ela se aproxima da juíza, quase se ajoelha. Por favor, eu posso explicar. Eu estava confusa. Eu só queria proteger o menino. Flora recua cortante. Você vai poder explicar sim, mas não para mim. Vai explicar para a justiça. A juíza respira fundo e sentencia. Eu mesma vou iniciar o processo contra você. Falsidade ideológica, fraude processual e abuso emocional contra menores. E faço questão de acompanhar tudo de perto. Zuma arregala os olhos, em choque. Não, você não pode fazer isso. Posso e vou, responde Flora, firme. E nem preciso dizer que essa adoção está imediatamente cancelada. A força abandona o corpo de Zuma. Ela cai de joelhos no chão, depois se joga completamente, chorando, gritando, derrotada. O descontrole contrasta com a pose soberba que sempre manteve. Vocês destruíram a minha vida. Enquanto a vilã se desfaz no chão, Candinho se abaixa e abraça Samir com força. O menino chora, mas agora de alívio. Dita se junta aos dois, emocionada. As crianças se aproximam, formando um círculo de proteção. Você nunca mais vai passar por isso, Phil. Nunca mais. Zuma continua caída, ignorada, invisível. Ninguém mais olha para ela. A vilã que comandava tudo agora é apenas uma sombra no chão. Ao redor, Asdrubal, Sabiá,
Jasmim e Aladim trocam olhares de vitória silenciosa. Pela primeira vez, sentem que a justiça venceu. Convicta de que está a um passo da vitória definitiva, Zuma observa a certidão de nascimento de Samir em suas mãos como quem encara um troféu, sem imaginar que ali ela está segurando sua própria derrota, pois um detalhe mais à frente revelará tudo. O olhar da megera brilha de satisfação, carregado de rancor e ambição. Ela passa os dedos pelo papel lentamente, saboreando o momento, como se cada palavra escrita ali fosse um obstáculo finalmente prestes a ser eliminado. Um sorriso torto surge em seu rosto antes do golpe final. Agora acabou, Candinho. Acabou de vez, murmura Zuma, com desprezo. Sem hesitar, ela rasga o documento em pedaços, um rasgo de cada vez, com raiva contida, como se estivesse rasgando o próprio caipira em sua mente. Os fragmentos caem no chão, espalhados, enquanto ela solta uma risada curta, quase histérica. Quero ver você provar alguma coisa agora. Quero ver você dizer que é pai de alguém sem prova nenhuma, ironiza, chutando os papéis rasgados. Zuma respira fundo, recompõe a postura e ajeita o vestido, já ensaiando o papel de santa protetora da Casa dos Anjos. Para ela, o jogo está ganho. A guarda de Samir é apenas uma formalidade. O que ela não imagina é que, enquanto comemora sua falsa vitória, alguém comemora a verdadeira. Corta para um local afastado, discreto. Detetive Sabiá caminha de um lado para o outro, inquieto, até parar diante de um pequeno ajudante de olhar atento e postura confiante demais para a idade. O clima entre os dois é de vitória, mas também de tensão. Nós realmente conseguimos, garoto. Azuma caiu direitinho, afirma Sabiá, abrindo um sorriso orgulhoso. O garoto cruza os braços, inclina levemente a cabeça e sorri com ar de quem já esperava ouvir aquilo. Eu falei que ia dar certo. Eu ouvi tudo. Ouvi quando ela disse que ia destruir a certidão. Foi só questão de pensar rápido, diz Simba, seguro demais. Sabiá franze o senho, incomodado com o tom. Pensar rápido? Vamos com calma aí, mocinho rebate, desconfiado. Você avisou, isso é verdade. E eu agradeço. Mas trocar o documento original por uma cópia foi ideia minha. Não vamos inverter os papéis. Simba não se intimida. Dá um passo à frente, encara o detetive e responde com ousadia. Foi ideia sua porque eu te contei o plano dela. Sem mim, você nem estaria aqui comemorando Provoca. Sabiá suspira fundo, claramente irritado, mas tentando manter o controle. Ora, veja só, agora além de espião, virou detetive também? Talvez eu seja melhor que você devolve Simba sem piscar, porque se dependesse só de você, a certidão já teria virado picadinho de verdade. O detetive fecha a cara, mas logo solta uma risada incrédula. Que garoto atrevido! Ousado até demais, diz, meio contrariado, meio impressionado. Por alguns segundos, o silêncio se instala. Sabiá então muda o tom, ficando sério de repente. Brincadeira à parte. Isso aqui é coisa séria. Pelo que você ouviu, a audiência de guarda pode acontecer a qualquer momento. Zuma não vai perder tempo. Simba arregala os olhos, atento. Então a gente precisa agir rápido. Candinho não pode chegar atrasado. Sabiá concorda, assentindo com a cabeça. Exatamente. Se ele não aparecer com a certidão original, ela vence. E tudo o que fizemos vai por água abaixo. Simba se anima, batendo no próprio peito. Então vamos agora. Eu faço questão de contar tudo para ele. O detetive arqueia a sobrancelha, desconfiado. Você? Contar tudo? Ué, fui eu que ouvi tudo escondido. Eu sei cada detalhe do plano dela, insiste o menino. Sabiá balança a cabeça rendido. Tá bom, mas quem fala por último sou eu. Não esquece quem é o detetive aqui. Simba sorri de canto, claramente satisfeito. Desde que a gente salve o Samir, tanto faz quem leva o crédito. Sabiá o encara por alguns segundos, surpreso com a maturidade do garoto, e então conclui. Então vamos, porque hoje, pela primeira vez, a mentira da Zuma vai começar a desmoronar.
Os dois saem apressados, levando consigo a única prova capaz de mudar o destino de Samir e transformar a falsa vitória da megera em sua maior derrota. A casa de Candinho segue simples, silenciosa, quase parada no tempo. O caipira anda de um lado para o outro, inquieto, como se sentisse no peito que algo grande está prestes a acontecer. O olhar dele vai toda hora para a porta, o coração apertado pela ausência do filho e pela sensação constante de que está sempre um passo atrás de Zuma. O professor Asdrubal observa tudo em silêncio, preocupado. "Você está mais ansioso que galinha em dia de mudança", Candinho comenta a Asdrubal, tentando quebrar o clima pesado. "Meu coração não para quieto, professor. Parece que tem coisa ruim e coisa boa brigando aqui dentro", responde Candinho, batendo no peito. Antes que ele diga mais alguma coisa, batidas firmes ecoam na porta. Candinho congela por um instante. Um medo rápido passa pelo seu rosto, como se temesse ver alguém errado ali. Ele troca um olhar desconfiado com Asdrubal antes de ir abrir. A porta se abre e revela detetive Sabiá, sério, postura firme, ao lado de Simbá, que já entra olhando tudo ao redor com curiosidade e certo orgulho. Candinho arregala os olhos, surpreso. "Uai, seu Sabiá? Que você está fazendo aqui a essa hora?" pergunta, desconfiado. Simbá não espera convite. Dá um passo à frente, estufa o peito e toma a palavra como se fosse o dono da casa. "Candinho, a gente veio salvar", o Samir dispara, direto. Candinho franze a testa, sem entender. "Salvar? Mas salvar de quê, menino?" "Da Zuma", responde Simbá, sem pestanejar. "Ela tentou destruir a certidão de batismo do Samir para te tirar de vez da vida dele." Candinho empalidece na hora. "Como é que é?" exclama, sentindo as pernas fraquejarem. "Mas calma", continua Simbá animado. "Graças ao meu plano genial, a gente enganou ela direitinho. Ela rasgou uma certidão falsa. A verdadeira tá com a gente." Candinho arregala ainda mais os olhos, sem saber se acredita. "Você tá dizendo que ainda tem prova que eu sou o pai do meu fio?" Antes que Simbá continue, Sabiá pigarreia alto e dá um passo à frente, claramente incomodado com o protagonismo do garoto. "Vamos ajustar essa história aí", diz. "Sério." O garoto avisou sobre o plano. "Isso é verdade, mas a troca do documento foi ideia minha." Simbá revira os olhos. "Ideia sua depois que eu te contei tudo", rebate, atravessado. "Você quer mesmo discutir isso agora?" retruca Sabiá, impaciente. Candinho levanta as mãos, tentando entender. Peraí. Vocês estão dizendo que a certidão não foi destruída?" Sabiá suspira e finalmente vai ao ponto. Ele tira cuidadosamente um envelope do bolso interno do paletó, caminha até a mesa e o abre lentamente, criando suspense. Candinho e Asdrubal se aproximam, apreensivos. "Aqui está a certidão de batismo de Samir, a verdadeira." O documento é colocado sobre a mesa como se fosse algo sagrado. Candinho olha para o papel, os olhos marejados. Ele toca a certidão com cuidado, como se tivesse medo de que aquilo desapareça. "Meu Deus do céu", murmura. "Isso aqui é a prova que eu precisava." Asdrubal sorri emocionado. "Eu sabia que a verdade ia aparecer, Candinho. A mentira não se sustenta para sempre." Simbá cruza os braços, satisfeito. "Eu falei que ia dar certo. Zuma é esperta, mas não mais que a gente." Candinho segura o documento contra o peito, emocionado. "Vocês não fazem ideia do que isso significa para mim? É meu fio, é meu sangue." O clima é de comemoração por alguns segundos. Candinho chega a sorrir aliviado, Asdrubal agradece aos céus, Simbá se sente um herói, mas Sabiá logo muda o tom, ficando sério novamente. "Mas não se anima demais ainda, Candinho. Isso aqui é só o começo." O caipira estranha. "Como assim, seu Sabiá?" "Segundo esse meu pequeno espião da Casa dos Anjos diz, lançando um olhar para Simbá, a audiência de guarda que a Zuma está armando para tomar o Samir de vez está mais perto do que nunca." O sorriso de Candinho desaparece na hora. "Audiência?" repete.
assustado. Mas ela nunca me disse nada disso. E nem ia dizer, responde Simba. A ideia dela era resolver tudo antes que você soubesse. Asdrúbal se adianta, preocupado. Então não dá para perder tempo. Com essa certidão de batismo, você precisa ir imediatamente ao cartório e pedir a certidão de nascimento oficial. Só isso garante seus direitos. Candinho respira fundo, decidido. O medo dá lugar à coragem. Então, não tem tempo para conversa fiada. Eu vou agora mesmo. Sabiá cruza os braços, aprovando. Faça isso. Se chegar atrasado, Azuma vence no papel. Candinho já se levanta, pega o chapéu e caminha decidido até a porta. Pois eu vou agora atrás dessa certidão, nem que eu tenha que acampar na frente do cartório. Simba sorri orgulhoso. É isso aí. Hoje o jogo vira. Candinho para por um instante, encara os dois e fala com a voz firme. Se eu conseguir trazer meu fio de volta, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram. Nunca. Sabiá apenas acena com a cabeça. Sério. Só não esquece de uma coisa, Candinho. A guerra ainda não acabou. Candinho abre a porta e sai apressado, levando consigo a esperança que achava perdida, enquanto, à distância, a sombra de Zuma ainda parece rondar o destino de todos. Poucos dias se passam até que o destino de Samir chegue ao momento mais decisivo. O fórum está em pleno funcionamento, mas o clima naquela sala específica é diferente. O ar parece pesado, como se todos ali soubessem que aquela audiência não é apenas mais um processo comum. Zuma entra primeiro, vestida de maneira impecável, com um semblante calculadamente sereno. Ela segura a mão de Samir com firmeza demais para quem tenta parecer afetuosa. O menino olha ao redor, inquieto, observando cada detalhe do tribunal, como se procurasse algo ou alguém. À esquerda da sala, um pequeno grupo de pessoas forma o júri, atentos, cochichando entre si. Policiais estão posicionados próximos às portas, sérios, cumprindo a rotina de um dia comum, alheios ao drama humano que se desenrola ali dentro. No centro, imponente, a juíza Flora organiza alguns papéis sobre a mesa. Seu olhar é técnico, mas experiente. Ela já viu de tudo naquele tribunal, ou pelo menos pensa que sim. Podemos dar início à audiência, anuncia Flora, em tom firme. Trata-se do pedido de guarda do menor Samir. Zuma aperta ainda mais a mão do garoto, inclinando-se levemente para ele, sorrindo de forma ensaiada. Vai dar tudo certo, meu anjinho sussurra, doce demais para soar natural. Samir engole em seco. Seus olhos mais uma vez se voltam discretamente para a porta do tribunal. Ele espera. Espera como quem acredita que, a qualquer segundo, algo pode mudar tudo, mas a porta permanece fechada. A juíza prossegue com os pormenores legais obrigatórios, lendo dados, nomes, datas. Zuma escuta com atenção seletiva, sempre atenta a qualquer detalhe que possa sair do controle. Finalmente, Flora levanta o olhar. Chegamos ao ponto central desta audiência, diz pausadamente. Antes de qualquer decisão, considero importante ouvir o próprio menor. Zuma prende a respiração por um instante, quase imperceptível. Samir, venha até aqui. Por favor, pede à juíza. Gostaria que você dissesse, com suas próprias palavras, o que deseja. O menino hesita. Olha novamente para a porta. Nada. Então olha para Zuma, inseguro. Eu não sei se eu tenho o que falar, dona Zuma. Eu só... murmura, com a voz trêmula. Zuma se inclina rapidamente, mantendo o sorriso no rosto, mas o olhar duro. Vai lá, Samir diz, empurrando-o de leve. É só dizer como você gosta de ficar comigo. Não precisa ter medo de nada. O menino respira fundo e caminha até o centro da sala, sentindo todos os olhares sobre si. Flora suaviza o tom. Samir, você está confortável aqui? Pode falar com calma. Você está pronto para ter sua guarda passada definitivamente para Zuma? É isso que você quer? O silêncio toma conta do tribunal.
Samir aperta as mãos, nervoso. Eu gosto da dona Zuma, começa, hesitante. Mas eu também gosto do meu pai. Então, eu não sei se... Um burburinho discreto surge entre o júri. A juíza franze levemente a testa. Seu pai? Questiona Flora, com interesse súbito. Mas, pelo que a senhora Zuma havia me informado, essa figura paterna não existia de forma concreta. Antes que Samir continue, Zuma se levanta abruptamente, interrompendo. Opa, já está bom, diz, forçando uma risada nervosa. O menino está claramente confuso. Não precisa dizer mais nada, Samir. Pode voltar para o seu lugar. Muito obrigada. Samir olha para a juíza, depois para Zuma, e retorna lentamente, cabisbaixo. Flora não esconde o incômodo. Confesso que não estou entendendo muito bem, senhora Zuma afirma, com frieza contida. Zuma ajeita o cabelo, recompõe o tom e responde de forma ensaiada. Perdão, meritíssima. É que o Samir fica nervoso em ambientes formais. Acaba falando coisas desconexas, misturando fantasia com realidade. Mas, como a senhora mesma já pôde observar em todas as visitas, o menino está feliz comigo, muito feliz, assim como todos os meus anjinhos. A palavra anjinhos ecoa na sala de forma estranha. Flora observa Zuma por alguns segundos, claramente desconfiada, mas mantém a postura profissional. Certo, responde, anotando algo. Apesar das inconsistências, devo registrar que não há nenhuma contraparte presente nesta audiência. Zuma relaxa discretamente os ombros. Portanto, continua Flora até este momento. A senhora Zuma é a única parte formalmente habilitada para pleitear a guarda do menor Samir. Samir baixa a cabeça. Zuma sorri, vitoriosa, mas seu olhar revela pressa. Ela sabe que algo ainda pode dar errado. A juíza bate levemente o martelo. Daremos prosseguimento aos trâmites finais antes da decisão. A câmera imaginária fecha no rosto de Samir, que mais uma vez olha para a porta, agora com esperança misturada ao medo. O silêncio pesa. O destino do menino parece decidido, mas o jogo ainda não terminou. O tribunal segue em um silêncio quase sepulcral depois das últimas palavras da juíza Flora. Zuma mantém o rosto compenetrado, mas os olhos entregam um brilho de vitória antecipada. Samir permanece sentado, inquieto, balançando as pernas curtas sem parar, enquanto lança olhares aflitos para a grande porta dupla do salão, como se ainda tivesse esperança de que algo mudasse aquele destino já praticamente selado. É então que, quando ninguém mais espera qualquer reviravolta, a porta dupla do tribunal se abre com força, quebrando o protocolo, o silêncio e a falsa sensação de controle que Zuma tenta sustentar desde o início da audiência. Todos os olhares se voltam de imediato para a entrada. O som ecoa pelo salão como um aviso de tempestade. Candinho surge no batente, ofegante, com o chapéu nas mãos e os olhos marejados, mas firmes. Ele respira fundo, toma coragem e caminha decidido em direção à juíza, ignorando cochichos, murmúrios e olhares atravessados do júri improvisado. Sua presença muda completamente a energia do ambiente. Em voz alta, carregada de emoção e revolta contida, o caipira rompe o silêncio. Pode retirar o que a senhora disse, ô juíza, porque eu sou o pai de Júnior e tô aqui para lutar pela guarda do meu menino. Nós já passou tempo demais separado, e ninguém mais vai separar nós dois. O impacto das palavras é imediato. Zuma arregala os olhos por uma fração de segundo, mas logo recompõe a expressão, adotando um ar cínico e dissimulado, como se estivesse diante de mais uma encenação barata. Já Samir, tomado por uma mistura de alívio e felicidade, se levanta num pulo da cadeira, sem conseguir conter a emoção. Pai, o senhor veio! A voz do menino ecoa pelo tribunal, arrancando reações diversas. Alguns membros do júri trocam olhares constrangidos, enquanto um dos policiais franze a testa, atento. Samir dá um passo decidido em direção ao pai, pronto para correr até ele,
Mas Zuma o segura com firmeza pelo braço, apertando mais do que deveria. O gesto não passa despercebido. A juíza Flora bate o martelo com força, exigindo ordem. Ordem no tribunal. Ordem. O que significa isso? Quem é o senhor e por que está causando essa interrupção? Candinho não recua. Pelo contrário, dá mais alguns passos à frente, mantendo a postura firme. Eu sou o pai desse menino, meritíssima, e chamo ele de Júnior porque foi o nome que eu e a mãe dele escolheu quando ele nasceu. Samir é meu fio, sempre foi. Flora franze o senho, claramente desconfiada. Ela ajusta os óculos, observa Candinho de cima a baixo e depois lança um olhar rápido para Zuma, que cruza os braços, fingindo indignação. Isso não está me cheirando bem, comenta a juíza em tom cauteloso. O senhor não apareceu em nenhuma das visitas que fiz à criança, não demonstrou interesse anteriormente e agora surge, do nada, querendo a guarda. Por que só agora? A pergunta soa como uma acusação. Candinho se incomoda, sente o peso da injustiça e não esconde a revolta. Ele respira fundo antes de responder, tentando manter o respeito, mas sem abaixar a cabeça. Porque eu nem sabia dessas visitas, ué. Zuma escondeu tudo de mim. Ela sempre tentou separar eu do meu menino. Sempre. Zuma solta um riso curto, debochado, balançando a cabeça em falsa incredulidade. Que conveniente, comenta, em tom venenoso. Agora todo pai ausente aparece com uma historinha dessas. A juíza aproveita o comentário e reforça. Fria, é exatamente isso que todos dizem. Que a culpa nunca é deles. Samir observa a troca de palavras com os olhos cheios de medo, sentindo que algo pode dar errado a qualquer momento. Ele aperta as mãos pequenas, visivelmente nervoso. Candinho, cada vez mais exaltado, aponta para o filho. A prova tá ali, ó. O jeito que ele me chamou quando eu cheguei. O jeito que ele correu para mim. Isso não se ensina, não. Samir é meu fio, sim. Flora permanece impassível. A frieza da magistrada corta como lâmina. Me desculpe, senhor, mas isso não basta. Emoção não substitui prova. Zuma respira aliviada, disfarçando o sorriso vitorioso que insiste em escapar. Ela ajeita o cabelo e assume uma postura de falsa mãe exemplar. Como a senhora mesma viu, meritíssima, eu sempre cuidei do Samir com amor. Ele tem tudo comigo, estabilidade, carinho, disciplina. A juíza assente lentamente, concordando. A senhora Zuma já demonstrou até aqui capacidade para cuidar da criança. Portanto, ela faz uma pausa calculada, aumentando a tensão, a guarda permanece com ela. Essa é a minha decisão. A não ser que... O silêncio volta a dominar o tribunal. Candinho sente o coração acelerar. Samir prende a respiração. Zuma endurece o olhar, temendo o imprevisível. A juíza encara Candinho de forma direta, deixando o suspense no ar, como uma última fresta de esperança prestes a ser aberta ou fechada de vez. E o destino de Samir permanece, mais uma vez, por um fio. O silêncio pesado que se instaura no tribunal após as palavras da juíza Flora é quase insuportável. Candinho permanece de pé, com o chapéu nas mãos, o olhar fixo na magistrada, enquanto Samir aperta os dedos pequenos contra o encosto da cadeira, sentindo que algo decisivo está prestes a acontecer. Zuma, por sua vez, mantém a postura rígida, os lábios cerrados, mas um brilho arrogante começa a despontar em seus olhos, como quem acredita já ter vencido a batalha. É então que um sorriso tranquilo, quase sereno demais para aquele momento, surge no rosto de Candinho. Ele inclina levemente a cabeça e pergunta, com uma calma que contrasta com toda a tensão do ambiente. A não ser que o quê, senhora juíza? Flora o encara por alguns segundos, avaliando cada gesto, cada reação. Em seguida, responde com firmeza, deixando claro o peso de suas palavras. A não ser que o senhor apresente a certidão de nascimento original da criança, comprovando oficialmente o seu parentesco com o garoto. Apenas isso pode mudar a minha decisão. Antes mesmo que Candinho diga qualquer coisa, Zuma deixa escapar um sorriso vitorioso. Ela cruza os braços, inclina o corpo para trás e encara o caipira com desprezo.
Por dentro, a vilã comemora, certa de que aquele é o golpe final. Seus pensamentos fervilham, carregados de ódio e satisfação. Já era para você, seu caipira de uma figa. Eu venci. Finalmente venci. Vou tirar de você a única coisa que você ama. Samir vai ser meu, para sempre. Convicta de que não há mais saída, a juíza Flora prossegue com a audiência, em tom burocrático. E como o senhor claramente não possui uma prova dessa natureza, daremos prosseguimento ao processo. Passaremos agora à assinatura do documento oficial de guarda. Um funcionário do tribunal coloca o documento sobre a mesa, bem à frente de Zulma. A dona da Casa dos Anjos segura a caneta com mãos firmes, o sorriso cada vez mais largo. Ela começa a preencher os campos com cuidado exagerado, como quem saboreia cada letra escrita. Ao final, posiciona a caneta sobre o espaço destinado à assinatura, pronta para selar sua vitória. Mas, antes que a ponta da caneta toque o papel, uma risada ecoa pelo tribunal, alta, segura, quase debochada. Todos se viram imediatamente para Candinho. Ora, mas por que a senhora não falou logo? O comentário pega Zulma de surpresa. O sorriso dela vacila. Candinho leva a mão ao chapéu, retira-o lentamente da cabeça e, diante de todos, puxa de dentro dele um documento cuidadosamente dobrado. O caipira caminha até a mesa da juíza e coloca o papel diante dela, com firmeza. Pois está aqui a certidão de nascimento do meu menino, a original. O burburinho toma conta do tribunal. Zulma empalidece. Seus olhos se arregalam de tal forma que parecem prestes a saltar do rosto. Flora pega o documento, ajeita os óculos e começa a ler com atenção absoluta. Cada segundo parece uma eternidade. Incapaz de se conter, Zulma explode, a voz carregada de choque e pânico. Mas como? Isso não pode ser a certidão de nascimento do Samir. Isso é impossível. A juíza ergue os olhos do papel e a encara com severidade. Zulma, o documento está em minhas mãos. Logo, impossível não é. O que eu não estou entendendo é a sua reação. Candinho aproveita o momento, com um leve sorriso provocador. Por que não pode ser, Zulma? O que te faz ter tanta certeza assim? A vilã engole em seco e tenta se recompor, assumindo um tom dissimulado. Isso só pode ser um documento falso. Um truque desse caipira para tentar enganar a senhora juíza. Não caia nessa armadilha. Flora não se intimida. Garanto que sei identificar um documento falso quando vejo um. E este me parece absolutamente legítimo. A senhora tem algo a declarar antes que eu reveja minha decisão e retire a guarda de Samir? A pergunta atinge Zulma como um golpe. A máscara cai. Ela perde completamente o controle e grita, histérica. Não pode ser. Eu destruí essa certidão. Eu vi ela sendo rasgada. Eu tenho certeza. O tribunal entra em alvoroço. Candinho apenas sorri, satisfeito. Achou mesmo que nós ia deixar você tirar o Samir de mim? Você era muito enganada, Zulma. Zulma franze a testa, confusa e desesperada. Nós? Como assim nós? Candinho explica, orgulhoso. Simbá descobriu teu plano. Contou tudo para o detetive Sabiá. Eles trocaram a certidão verdadeira por uma cópia. Você rasgou foi papel falso. Depois, eles vieram me avisar dessa audiência. A revelação cai como uma bomba. Flora encara Zulma, decepcionada, a voz carregada de reprovação. Então esse tempo todo você mentiu para mim? Desesperada, Zulma tenta se defender. Claro que não, dona Flora. Esse homem está mentindo. Forjou tudo isso para tirar o menino de mim. Antes que a juíza responda, Samir se levanta, decidido, com os olhos brilhando de coragem. É ela que está mentindo, dona juíza. A Zulma enganou a senhora e me fez mentir também. O testemunho do menino sela o destino da vilã. Zulma sente o chão desaparecer sob seus pés, enquanto Candinho se aproxima do filho, certo de que finalmente a verdade venceu. A declaração de Samir ecoa pelo tribunal como uma sentença moral. Todos os olhares se voltam para Zulma, esperando vê-la abatida, derrotada, sem saída. Por alguns segundos, ela permanece imóvel,
o rosto travado, os olhos vidrados. O silêncio pesa. Mas, ao contrário do que todos imaginam, a reação da megera não é de rendição, é de desafio. Com as mãos trêmulas, mas o olhar carregado de ódio, Zuma pega novamente a caneta sobre a mesa. Os dedos apertam o objeto com força exagerada, quase a ponto de quebrá-lo. Ela se inclina sobre o documento e termina de escrever sua assinatura, riscando o papel com violência, como se cada letra fosse um ataque direto a Candinho. Ao concluir, ela ergue o rosto lentamente e começa a rir. Uma gargalhada alta, estridente, completamente fora de lugar. Alguns presentes se entreolham, chocados. Outros sentem um arrepio percorrer a espinha. Eu menti mesmo, dispara Zuma, em voz alta, sem o menor pudor. Mas isso agora não importa mais, Candinho. Você chegou tarde demais. Olhem bem para o documento. A minha assinatura está aqui. Eu já assinei. Já está feito. Ela bate o dedo sobre o papel, triunfante. A guarda do Samir é minha. E ninguém vai mudar isso. Ninguém. Convicta de sua falsa vitória, Zuma segura o braço de Samir com força e começa a puxá-lo em direção à saída. O menino se assusta, tenta se soltar, os olhos se enchem de lágrimas. Não, não, eu não quero ir. Pai! Ele grita, em pânico. Candinho dá um passo à frente, desesperado, mas é contido pelo olhar firme da juíza. Tudo parece indicar, por um instante cruel, que Zuma pode mesmo escapar mais uma vez impune. Mas Flora não demora a agir. O martelo bate com força ensurdecedora. Parada, Zuma! A juíza grita, levantando-se de súbito. Você não vai levar esse garoto a lugar nenhum, não dentro do meu tribunal. Zuma congela no meio do caminho. Confusa, ela se vira lentamente, tentando entender. Como assim? Questiona, fingindo incredulidade. Eu assinei o documento. Está ali em cima da mesa. Está oficializado. A lei está do meu lado. Nada pode mudar isso agora. Flora caminha com passos firmes até a mesa. Pega o documento com calma, olha para a assinatura, respira fundo. Zuma observa a cena com um sorriso torto, certa de que venceu. Então, sem alterar o tom de voz, a juíza declara: quer ver o que eu faço com o seu documento assinado? Antes que Zuma responda, Flora rasga o papel. Uma vez, duas, três, quatro. Em seguida, transforma os pedaços em pequenos fragmentos, sem piedade alguma, deixando-os cair sobre a mesa como restos de uma farsa. O sorriso de Zuma desaparece instantaneamente. Seus olhos se arregalam, a boca se abre, mas nenhuma palavra sai. A juíza continua, firme e imponente. Um documento assinado sob fraude, mentira e manipulação não tem valor jurídico nenhum. Candinho leva a mão ao peito, emocionado. Samir observa tudo com esperança renovada. Flora se vira para o caipira. Parabéns, Candinho. A guarda completa de Samir é sua, como sempre deveria ter sido. Você provou ser pai de verdade. O homem mal consegue conter as lágrimas. Ele se inclina levemente, em sinal de respeito, sem conseguir falar naquele momento. Então, a juíza volta seu olhar para Zuma, agora carregado de decepção e severidade. Já você, Zuma. Ela faz um gesto discreto com a mão. Imediatamente, os policiais do tribunal começam a avançar. Eu não posso permitir que uma farsante, uma ladra de crianças e uma mentirosa compulsiva continue à solta. Você vai responder por tudo o que fez. Chegou a hora de conhecer o gosto da cadeia. Zuma entra em completo desespero. Ela se debate, tenta se soltar, grita, perde totalmente o controle. Não, não me larguem, berra, sendo segurada pelos policiais. Eu é que tinha que ficar com o Samir. Esse caipira maldito não merece. Eu te odeio, Candinho. Eu te odeio. Ela aponta o dedo, fora de si. Você colocou até minhas crianças contra mim. Eu vou me vingar. Vocês vão ver. Mas ninguém mais a escuta. Zuma é arrastada para fora do tribunal aos gritos, enquanto o silêncio vai sendo retomado lentamente.
Assim que a vilã desaparece, Samir corre até Candinho e o abraça com força, enterrando o rosto em seu peito. "Obrigado, pai", diz, com a voz embargada. "Eu nunca mais quero ficar longe do Senhor." A cela fria e cinzenta da penitenciária parece ainda menor diante da fúria que consome Zulma. Ela anda de um lado para o outro como um animal encurralado, os cabelos desgrenhados, os olhos vermelhos, a respiração descompassada. As grades refletem sua imagem distorcida, quase irreconhecível. Cada passo ecoa como um lembrete cruel da derrota que ela se recusa a aceitar. Zulma soca a parede com força, sentindo a dor, mas sem se importar. "Isso não vai ficar assim. Não vai!" Rosna, fora de si. "Eu não perdi. Eu nunca perco. Esse menino ainda vai ser meu. Samir é meu." Ela ri sozinha, uma risada nervosa, quebrada, misturada com lágrimas que ela insiste em negar. "É só uma fase, uma injustiça. Eu vou sair daqui. E quando eu sair, eu vou retomar a guarda dele. Nem que eu tenha que destruir tudo de novo." O barulho de passos interrompe seu surto. Um guarda para diante da cela, observando-a com cautela. "Zulma, você tem visita." Ela se vira bruscamente, o olhar carregado de ódio e desprezo. "Eu não quero ver ninguém", grita. "Some daqui. Eu não tenho família, não tenho amigos, não tenho nada." O guarda apenas dá de ombros e se afasta. Zulma se vira novamente, bufando, mas então congela. Um pensamento atravessa sua mente como um raio. Seu olhar muda. A raiva dá lugar a uma esperança quase infantil. "Visita", murmura. "Só pode ser ele." O coração acelera. Um sorriso torto surge em seus lábios. "Eu sabia", sussurra. "O Samir sentiu minha falta. Candinho não teria coragem de me afastar dele para sempre. Ele não faria isso comigo." Sem avisar, Zulma se recompõe o melhor que consegue. Ajeita o cabelo com as mãos trêmulas e segue apressada pelo corredor até a sala de visitas, o peito inflado de expectativa. Ao atravessar a porta, seus olhos brilham. Lá estão eles. Samir, sentado ao lado de Candinho, por um segundo. Zulma paralisa. Em seguida, corre na direção deles, tomada por uma falsa alegria. "Eu sabia!" exclama emocionada. "Eu sabia que você não ia me abandonar, Candinho. Eu sabia que no fundo você ainda..." Ela tenta se aproximar mais, mas Candinho se levanta imediatamente e se coloca à frente do filho, formando uma barreira clara e definitiva. Seu olhar é frio, firme, sem qualquer vestígio de compaixão. Zulma estranha a reação, mas logo força um sorriso e se inclina, tentando falar com Samir. "Meu anjinho", diz, entusiasmada. "Você não sabe como eu tô feliz de te ver. A mamãe sentiu tanta saudade." Antes que ela continue, Candinho corta, seco. "Para." O tom firme faz Zulma recuar um passo. "Essa é a última vez que você vê o Samir." Ele diz, sem rodeios. "Eu vim aqui para deixar isso bem claro." Zulma arregala os olhos, incrédula. "O quê?" "Você não pode fazer isso comigo", protesta. "Depois de tudo que nós viveu, Candinho não se deixa abalar. O que nós vivemos foi você mentindo, manipulando e machucando meu filho. Você confundiu obsessão com amor. E isso acabou." Zulma começa a tremer. "Eu fiz tudo por ele", grita. "Tudo!" Candinho se inclina levemente para a frente, a voz baixa, mas cortante. "Não, você fez tudo por você." O golpe é certeiro. Zulma engole em seco. Samir, que até então observava em silêncio, cria coragem e fala, com a voz firme, apesar da emoção. "Eu gostava muito da senhora, dona Zulma", diz. "Mas depois do que você fez, eu prefiro ficar com meu pai. Ele nunca mentiu para mim." As palavras do menino atingem Zulma com mais força do que qualquer sentença. As pernas dela cedem, o sorriso some, os olhos se enchem de lágrimas verdadeiras pela primeira vez. "Samir", tenta dizer, mas a voz falha. Candinho segura a mão do filho. "Vamos", sem olhar para trás. Pai e filho se viram e caminham em direção à saída da sala de visitas.
Zulma cai de joelhos no chão, completamente desmontada. As lágrimas escorrem livres agora, misturadas a soluços e arrependimento tardio. Por quê? Ela murmura, para si mesma. Por que eu fiz tudo isso? Mas não há resposta. Apenas o som distante dos passos de Candinho e Samir se afastando. Do lado de fora da penitenciária, os dois caminham lado a lado. Samir segura firme a mão do pai, sorrindo, aliviado. Candinho olha para o céu, emocionado. Agora, finalmente, nada e ninguém poderá separá-los. E o amor, mais uma vez, vence.